Boa tarde, pessoal. Oi, mãe, que está me vendo na internet. Bom, então, eu acho que como a maioria de vocês, né, e todo mundo que falou aqui, o empreendedor ele é bem instável, né? Assim, a gente já fez de tudo até a gente se achar. E eu segui um conselho da minha tia que falou assim: Diego, você só vai parar quieto a hora que você fizer dívida. E aí eu montei o Sofá Café e fiz uma dívida gigantesca. Eu acho que é por isso que eu estou há 5 anos na mesma coisa. E por conta disso e da minha formação, eu sempre tive esse viés ambiental e social muito enraizado em mim. E eu, depois de uns 2 anos do Sofá Café, veio um incômodo assim. Pensava, o que eu posso fazer para retribuir, né? Ou o que eu consigo fazer agora que eu sou empreendedor e que eu tenho um negócio de café? Como que eu consigo criar alguma coisa que eu faça a minha parte social e ambiental, que eu sempre fiz a vida inteira por conta da minha formação? E aí a gente já tinha aberto uma loja em Boston, e eu estava numa viagem, estava no avião, cansado de ver os vídeos todos, comecei a ver um documentário de um cara que fez esse sapato, e aí a história dele era incrível. Basicamente, ele fazia um sapato, vendia um sapato, e ele doava o mesmo sapato para alguém em necessidade. Então, ele vendia 300 mil pares, ele pegava 300 mil pares, punha no avião e depois doava para uma comunidade na África, enfim. E eu falei, pô, legal, eu tenho o Sofá Café, eu vou vender cursos de café, né, de barista, e para cada curso vendido, eu vou dar um curso, uma formação. A ideia não deu certo, não funcionou, mas aquilo ficou na minha cabeça. Então, assim, o projeto ele nasceu sem conseguir ser colocado em prática. Ele nasceu com o objetivo de promover a ação social no universo de café, ter um comprometimento maior das cafeterias que basicamente operam para sobreviver, né? A gente tem ticket médio baixo e custo de um restaurante. Então, para uma cafeteria sobreviver, tem que ralar muito, porque os nossos custos fixos são muito altos e o nosso rendimento é muito baixo. Mas sempre tem espaço para a gente fazer alguma coisa. E aí unir essa cadeia do café. O meu objetivo sempre foi fazer alguma coisa na área social, então seria formar esses jovens, fomentar a profissão de barista. Eu que trabalho com café especial, então a gente está lá na crista da onda de cafés, então é difícil você achar gente qualificada que entenda e que goste de café para trabalhar. Com isso, a gente diminuiria a pobreza, ou, enfim, tiraria vários jovens de uma situação de risco e colocaria eles no mercado de trabalho. Para isso, também, eu sempre fui muito Caxias, sabe, assim, aquele melhor aluno da turma, essas coisas, e eu não queria dar um curso como hoje existe no mercado, que um barista se forma em 4 dias. Eu queria algo que fosse incrível, que eles saíssem muito gabaritados daquilo ali. E aí, o que eu fiz? Eu fui fazer algumas contas. Falei assim, bom, então eu não vou vender um curso e colocar um aluno para fazer um curso em função da venda, né, conjunta de um curso. Eu quero fazer isso gratuitamente. Esse cara vai ter que, independente de eu vender ou não um curso de barista. Para ser do jeito como a gente pensou, com 2 meses e meio de duração, com aula todos os dias, sendo custeado pelo Sofá Café, ou seja, a gente paga do vale transporte, alimento, uniforme, material didático, tudo. Com aulas de 3 horas, incluindo alguns sábados, todos os dias, passando por um estágio em algumas cafeterias, e tendo as turmas de 4 a 6 alunos, eu fiz uma continha, e aí a gente chegou no valor de mais ou menos, para pagar os professores e tal, seria mais ou menos R$9 mil por aluno. Obviamente que seria impossível viabilizar isso, ainda mais considerando 5 ou 6 alunos. E ainda mais com a obrigação de colocá-los no mercado de trabalho, porque senão a gente não fecha o ciclo, né? Não adianta eu formar esses jovens e dar um chute neles e falar, parabéns, agora se vira. Eu gostaria de empregá-los, e não necessariamente em cafeteria. A gente treinaria eles por toda a cadeia dos cafés especiais. Eles poderiam trabalhar, por exemplo, fazendo manutenção de equipamentos que a gente usa para fazer expresso, ou seja, de uma máquina, um moinho, enfim. E aí eu pensei o seguinte, vamos colaborar, né? Eu tive a ideia, legal, mas eu já tinha um networking dos meus fornecedores, das pessoas que trabalhavam comigo, das fazendas com quem eu compro café, do pessoal
quem eu compro e alugo equipamento, das pessoas que publicam sobre café, Café Editora, Revista Expresso, enfim, vários parceiros. E aí eu comecei a bater na porta dessas pessoas. E, para minha surpresa, eu não ouvi nenhum não. Todas as pessoas que eu fui falando e pedindo, nunca pedi dinheiro. A gente sempre teve uma parceria no fio do bigode, que eu gosto de falar. Eu não tenho contrato com ninguém, ninguém tem contrato comigo. Mas o projeto hoje ele tem 40 parceiros. Ele começou só com a ideia do Sofá Café, mas hoje ele é de todo mundo. Ele não é do Sofá Café. A gente conduz. A gente simplesmente conduz e é um mantenedor. Mas a gente caiu esse valor de R$9.000 por aluno para mais ou menos 900. Esses 900 basicamente vale transporte e alimentação. Todo o resto a gente conseguiu. Sejam os professores que vêm lá de Minas Gerais, o cara que torra café, que tem o equipamento, vem lá de Minas, ele vem para São Paulo para dar aula. Seja o café que a gente usa para eles treinarem, que a gente ganha das fazendas. Enfim, e todos os professores, pessoas físicas ou as empresas que emprestam equipamento, que se disponibilizaram a fazer isso. Com isso, então, a gente conseguiu já formar 3 turmas do Fazedores, e assim como o Ricardo falou, essa tabela também é sempre muito dinâmica, a gente nunca consegue atualizar, porque, como é no fio do bigode, não tem contrato, é uma parceria que funciona numa turma com alguém, na próxima turma muda, mas é muito crescente. A gente conseguiu separar os parceiros por grupos, mas eles estão divididos mais ou menos em parceiros que entram com equipamentos, outros que entram com insumos e materiais, pessoal de divulgação, o pessoal de conhecimento, ou seja, todo mundo que dá as aulas. Experiência e oportunidade são os parceiros onde a gente consegue fazer com que esses fazedores, esses jovens, circulem para ter uma experiência de pôr a mão na massa mesmo, e é um momento que eles aproveitam como uma vitrine e conseguem se oferecer para o mercado de trabalho. E outros parceiros que são desde advogado, pessoal de arquitetura, que projetou a sala, que está lá em Pinheiros, no Sofá Café, onde a gente dá a aula, que entraram no projeto. A gente faz a seleção desses jovens através de parcerias com ONGs, porque nós não somos assistentes sociais, eu não tenho esse nicho, esse conhecimento. Então, a gente tem parceria com algumas ONGs que indicam esses jovens, a gente entrevista e vê se eles têm potencial para isso mesmo. E é bom porque, às vezes, eles têm problema em casa e, como é um curso longo, eles se sentem desmotivados por alguma razão, não tem nada a ver com o curso, mas é porque, às vezes, estão passando por um problema muito sério em casa. Então, a gente conta com esses assistentes sociais que, de repente, podem ajudar a gente a conduzir esse processo. Como resultado esperado, a gente tem que formar pelo menos 2 turmas por ano, inserir pelo menos 75% dos que se formarem no mercado de trabalho, impactar positivamente na vida desses jovens, sem dúvida nenhuma, e fomentar essa ideia de que as empresas, por menores que elas sejam, elas podem fazer alguma coisa se elas se conversarem, se elas se colaborarem, e, com isso, a gente consegue viabilizar algo que custaria, sei lá, R$50.000 por turma, para mim, passou a custar nada. Assim, vale transporte, eu coloco lá na leva do Sofá Café. Vai lá, mais um e pronto. Então, eu não tenho quase custo nenhum com esse projeto hoje, graças às parcerias. Como resultado que a gente conseguiu, então, já fazer 3 turmas do Fazedores. A gente saiu dos 75% de empregabilidade para um resultado objetivo de 90%, ou seja, de todo mundo que se formou, 90% saiu empregado. Com algumas turmas que tiveram que, inclusive, interromper o processo de estágio, que é de 4 semanas, eles tiveram que interromper esse processo porque eles já tinham oferta de trabalho e tinha que ser imediata. Eles saem com muito conhecimento técnico, mas pouquíssima prática. Porque, se vocês forem numa cafeteria na hora do almoço, vocês vão ver a loucura que é. Então, mas eles saem totalmente gabaritados. Não tem nenhum curso hoje no Brasil mais completo do que esse. E é um curso exclusivamente social. A gente não tem esse curso vendido, mesmo porque seria impossível, é quase uma faculdade, ninguém pagaria para fazer isso. Então, ele é exclusivo do projeto Fazedores. A gente consegue também, logo quando eles se formam, a gente faz... antes de eu falar disso,
Então, o projeto nasceu em 2013, então nasceu só com o Sofá Café, né, com a sementinha da ideia, e aí a gente foi aumentando o número de parceiros. Na primeira turma, a gente já tinha mais ou menos uns 25, e hoje a gente está com 40 para mais parceiros que entram. Como eu falei, isso é muito dinâmico, a gente vai vendo as demandas de cada turma, às vezes tem uma turma que a gente percebe que precisa ter aula de teatro, ou alguém que entenda disso, porque eles vêm muito travado, né, e é uma profissão que trabalha direto com o público, então eles precisam desenvolver um pouco mais, perder a vergonha, porque eles têm que falar, eles têm que se comunicar, senão não serve para ser barista. Então, a gente vai aumentando o número desses parceiros ao longo das turmas. E aí a gente tem alguns casos, as fotos depois eu falo, mas a gente conseguiu também, quando eles se formam, toda vez que tem uma turma que está se formando, a gente coloca num sábado, a gente abre o Sofá Café exclusivamente para que eles entrem na operação. E eles cuidam de tudo, eles só não fazem caixa. E aí eles são avaliados. Todo cliente que entra na loja ele recebe uma ficha de avaliação, onde ele avalia o conhecimento técnico do barista, a desenvoltura, o serviço, a agilidade e a apresentação do que foi servido, enfim. E a gente também consegue mais ou menos aí 95% de aprovação dos clientes nesse dia do trabalho que eles desempenharam. Tem um problema que a gente sempre recebe a reclamação, que é a agilidade. De novo, eles não têm, eles fazem uma comanda por vez, e aí às vezes demora, mas, enfim, é basicamente esse o único problema que faz com que a gente não tenha 100% de aprovação. E aí, assim, aqui são umas fotos dos fazedores. Então, essa turminha toda continua trabalhando com café. A gente tem exemplos do tipo do Paulo, que é esse rapaz aqui que está no Otávio Café. Ele paga a faculdade de gastronomia, ama café. Já depois de um ano de formado no Fazedores, ele competiu no Campeonato Nacional de Barista, ficou em 6º lugar. Tem esse carinha aqui que está uns 15 quilos mais gordinho, que está lá em cima, que é o Guilherme. Ele se formou com 16 anos, a gente contratou ele. Hoje ele é arrimo da família dele, ele ganha mais do que o próprio pai, e está aqui em cima. Se alguém quiser tomar um café com ele, é só dar um pulo lá. Enfim, tem a Mariana. Cadê a Mariana? A Mariana, aquela menininha morena ali em cima, que também paga a faculdade de arquitetura com o dinheiro dela, que ela ganha com o café. E a gente não tem o objetivo que essas pessoas continuem trabalhando com café, desde que a gente mude a lógica da qual eles estavam inseridos, né? O nosso objetivo é criar uma oportunidade. Que ele trabalhe 6 meses, que ele trabalhe 10 anos, não me interessa. O que me interessa é dar uma oportunidade para ele que ele possa mudar aquele momento que a gente sabe que é muito difícil, que é justamente aquela faixa de 18 anos que, sem trabalhar, ele não vai conseguir pagar uma faculdade e também não vai ter oportunidade nenhuma no mercado, né? Ele vai fazer qualquer coisa e, enfim, talvez não se desenvolver. Então, o objetivo do Fazedores é fazer isso. Eu não sou altruísta, ou seja, eu também, com isso, eu ganho pessoas formadas, né? Eu sou, como Sofá Café, e aí, como empresário, uma possibilidade de contratação desses jovens, mas eles passam por, sei lá, 5, 6, 8 cafeterias, e a gente sempre, nessa rede que a gente tem de relacionamento, a gente avisa que tem uma turma se formando, e aí a gente disputa esses carinhas à tapa. Então, é muito legal, porque eles já saem até assim, com quem vai ficar com quem. A gente tem até... É meio difícil, assim, mas, enfim, a gente conseguiu ficar com alguns. Mas esse é o papel do Fazedores de Café. De linhas futuras, a gente tem muita vontade de expandir um pouco do projeto para o campo. A gente trabalha com café especial e a gente sabe que o pequeno produtor, ele muitas vezes não tem acesso a algumas informações que são essenciais para que ele melhore a produção dele e comece a gerar um café de melhor qualidade. Então, essa é uma linha que a gente tem também de objetivo. A gente tem o objetivo também de criar um selo de origem para cafeterias e torrefações e até os produtores que operem seus negócios com princípios de sustentabilidade. Expandir o projeto para novas praças. A gente sempre tem demanda de alguém falando: por que vocês não fazem isso em Curitiba? Por que não faz isso em BH? Por que não faz isso no Rio Grande do Sul? Porque a gente não tem estrutura, né? A gente é um grupo de pessoas que se uniu e tem uma salinha lá que só cabem 6 pessoas, por isso que a turma é pequena, e a gente consegue fazer isso. Mas é um objetivo também.
E aumentar o número de turmas também por ano. Apesar de ser um longo período de curso, a gente precisa preparar essas aulas e preparar a equipe que vai fazer isso, a gente gostaria de passar de 2 para 3 turmas por ano, se fosse possível. E aí, quem quiser saber mais um pouquinho, tem informação no site Sofá Café, tem um site péssimo, mas tem o site do Fazedores, tem o Facebook também, enfim. E também basta conversar lá em cima com os meninos. O Guilherme pode falar melhor do que qualquer um. Ele é um fazedor e está aí há 2 anos trabalhando com café. E é isso. Eba! Parabéns.